Boa noite, professor Diego, boa noite a todos. Hoje eu estarei dando início à nossa apresentação da APS de Direito Processual Civil e o tema tratado nesse vídeo hoje é o processo estrutural. De uma forma geral, a noção do processo estrutural ela detona ali a ideia de demanda judicial destinada à reforma ou à reorganização de estruturas burocráticas que muitas vezes estão presentes ali em instituições públicas, instituições privadas, que estão funcionando em algum grau, em algum estado de desconformidade, buscando a partir disso a concretização de direitos fundamentais, a realização de políticas públicas e a resolução de litígios complexos. Bom, o problema estrutural ele se define pela existência de um estado de desconformidade, estruturada, de uma situação ali de ilicitude contínua e permanente, ou até mesmo de uma situação de desconformidade, mas que não seja propriamente ilícita. Qualquer que seja nessas situações, o problema estrutural ele se configura a partir de um estado de coisa que necessita ali de uma reorganização. Então, pessoal, eu acho interessante a gente trazer alguns exemplos de problemas estruturais que a gente pode ver no nosso dia a dia, até mesmo na nossa, como por exemplo, o direito de locomoção de pessoas especiais sendo afetadas pela falta ali de adequação de vias públicas, de prédios. A gente pode ter também o direito à saúde de uma comunidade sendo afetado ali pela falta de um plano de combate a, por exemplo, o mosquito transmissor da dengue. Podemos pensar também na população carcerária, que muitas vezes tem o seu direito ali à dignidade, à vida e integridade, afetado, pelas condições que vivem naqueles prédios onde ficam alocados, sem nenhuma estrutura para comportá-los. E dentre outros mil exemplos que podemos ver no nosso dia a dia. Olá, nosso grupo vai tratar de um tema bem interessante, que é o processo estrutural. Mas antes de falarmos do processo estrutural propriamente dito, nós temos que passar pelo conceito de problema estrutural, que nada mais é do que um estado de desconformidade estruturada. Podendo ser esse estado de desconformidade uma situação de ilicitude contínua, contínua e permanente, ou uma situação de mera desconformidade, sendo essa desconformidade não exatamente uma ilicitude, desconformidade é diferente de ilicitude, mas de qualquer forma, tanto a desconformidade quanto a ilicitude são situações que não correspondem àquilo que é o ideal, que é considerado ideal. E de qualquer forma, o problema estrutural ele se configura a partir de uma situação, de um estado de coisas que demanda uma reorganização. Um exemplo de problema estrutural é a inadequação de vias ou de prédios quanto à acessibilidade, quando não se pensa numa pessoa deficiente física que pode por ali querer passar e sair de uma rua, poder acessar uma calçada, o que fará com dificuldade em razão de não ter uma rampa para ele poder subir, e num prédio, em razão de só ter uma escada, não ter um elevador ou pelo menos uma rampa para que ele possa subir. Um outro exemplo que nós podemos dar é o da indignidade, que afeta, né, a dignidade e a vida e também a integridade física dos detentos, né, que é a situação do sistema penitenciário, que muitas vezes está lotado, né, a capacidade está superada, tem mais gente do que deveria ter, as condições do lugar, as condições físicas da construção são ruins e tudo mais. Um terceiro exemplo poderia ser a falta de um plano para
para se combater o mosquito Aedes aegypti, que é o causador da dengue, que é algo que afeta o direito à saúde das pessoas. E para finalizar, é importante ressaltar que, apesar do que pode estar aparecendo, os problemas estruturais, eles não são restritos a aquelas situações de esfera pública. Também é possível, na esfera privada, você ter esse tipo de situação, você ter esse tipo de problemas estruturais, que é o caso da falência e da recuperação judicial. Ambas são baseadas em problemas estruturais. Eu vou falar sobre a decisão estrutural. A decisão estrutural é aquela que, partindo da constatação de um estado de desconformidade, estabelece o estado ideal das coisas, que se pretende que sejam implementadas, e o modo pelo qual esse resultado deve ser alcançado, os meios aos quais você deve utilizar para chegar no fim dessa implementação. Em essência, a decisão estrutural, ela não estrutura, mas sim reestrutura o que está desorganizado. Essa decisão, ela tem um conteúdo complexo, porque primeiro, ela prescreve uma norma jurídica de conteúdo aberto, o seu preceito indica o resultado a ser alcançado, uma meta, um objetivo, assumindo por isso e nessa parte a estrutura deôntica de uma norma princípio. Segundo, ela estrutura o modo como se deve alcançar esse resultado, determinando condutas que precisam ser observadas ou evitadas para que o preceito seja atendido, e o resultado alcançado, assumindo por isso, nessa parte, a estrutura deôntica de uma norma-regra. Características. Nós podemos dividir as características em típicas e essenciais. As típicas surgem por se tratar de um processo estrutural, mas não precisam todas elas compor o processo, ou seja, o processo estrutural existe sem elas. A primeira característica típica é a multipolaridade, que para Sérgio Cruz é o conflito estrutural que trabalha com a lógica de formação de diversos núcleos de posições e opiniões, que muitas vezes elas são antagônicas a respeito do tema a ser tratado. O que, nesses casos, o processo individual, ele diz que os interesses dos dois polos, tanto ativo quanto passivo, são sempre antagônicos, e os interesses, quando há litisconsórcio em qualquer um desses polos, são convergentes, o que dificilmente ou quase nunca se aplicam ao processo estrutural, por causa da natureza estrutural do problema. É comum que haja uma multiplicidade de interesses e que se polarizam a depender do que será tratado no processo. A segunda característica é a coletividade, que embora normalmente o processo estrutural seja coletivo, por se tratar de situações jurídicas coletivas, é possível que haja um processo individual que esteja pautado em um problema estrutural, e por isso ele deve ser tratado como um processo estrutural. E a complexidade, que é o processo em que se discute um problema que tem diversas soluções. A complexidade é medida de acordo com o número de soluções possíveis para aquele conflito. E temos as características essenciais, que são 5. A primeira é o fato de se discutir um processo estrutural. A segunda é a busca pela implementação de um estado ideal de coisas, substituindo o estado de desconformidade. A terceira é o fato de ter que se desenvolver um procedimento bifásico. A quarta é a essencial flexibilidade do procedimento. O procedimento deve ser flexível. E a quinta é a consensualidade, ou seja, todas as partes devem estar de acordo com a adaptação do processo.